Olá pessoal, voltei para fazermos a segunda parte, o segundo vídeo, e nessa parte nós iremos falar sobre áreas, então problemas de áreas, na página 31 até 33. Vamos lá? Fazer uma leitura do texto e vocês vão acompanhar na apostila de vocês. Vamos lá. O Brasil tem uma extensão territorial de 851.196.500 hectares, aproximadamente, tá? As terras indígenas estão distribuídas pelo país, ocupando uma área de 117.426.348 hectares, que representam um pouco menos ali de um sétimo. Imagina o país dividido, né, em 7 partes e pegando só uma parte de 7, um sétimo da área do país. A maior parte dessas terras, 115.344.445 hectares, concentra-se na região denominada da Amazônia Legal. A pequena parte restante está espalhada pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul, estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Veja no mapa ali, né? Nesse mapinha aqui, deixa eu baixar aqui. Nesse mapa tá bem, ó, Amazônia Legal, distribuição de terras indígenas. Aqui nós temos a legenda, né? Com cada cor, a especificação aqui, ó. Amazônia Legal seria essa parte toda riscadinha aqui que a gente tá vendo, tá? Depois terras declaradas, homologada e regularizada, tá bom? Agora, na parte que continua aqui do texto, diz assim, deixa eu subir mais aqui. A Amazônia Legal é uma área de 5.217.423 km², que corresponde a pouco menos, né, de 2/3. Imagina, de 3 partes, eles pegaram 2 aqui, ó, do território brasileiro. Além de conter toda a Amazônia brasileira, ainda abrange parte do Cerrado e parte do Pantanal Mato-Grossense. Os estados do Acre, né? Toda aquela parte que a gente viu lá no mapa, ó. Toda essa parte aqui, ó, tá? Estados do Acre aqui, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e o estado do Maranhão compõe essa área que abriga a maior bacia hidrográfica, tá? Do mundo, que seria recursos hídricos, né? Com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. Então, de 5 partes, ele tem uma parte do volume total de água do planeta. Apenas na Amazônia, há aproximadamente 1/5, olha só, usando fração, né, para poder falar do que ele tá lendo aqui. 1/5 do volume total de... Não, eu errei aqui. Apenas na Amazônia, há aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta, dos animais, tá? Quando se fala de fauna. São mais de 400 espécies de mamíferos. Os pássaros somam quase 1.300 espécies e os insetos chegam a milhões de espécies. Os rios amazônicos guardam 3.000 espécies de peixes e a flora é também expressiva, com 40.000 espécies de plantas. Meu Deus, é muita fauna e flora aqui, né? E aí vem a perguntinha, você sabe o que é hectare? A gente vê muitas pessoas falando o que é hectare, né? Mas aí você conhece ou não? Daí você tem que escrever aí. Você já tinha ouvido falar de Amazônia Legal? Quais frações aparecem no texto? Então, lá no texto aparece o quê? 1/7 eu falei 2/3, eu falei 1/5. Então, tem que escrevê-las aí, tá bem? Depois, você já aprendeu que a área, olha o que é a área. Olha só, é a medida do lugar ocupado por uma região plana. Existem, né, várias unidades de medidas de área e você conhece algumas, como metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Hectare, então, o que é? Também é uma unidade de medida de área, só que é para mais coisas maiores, tá? Seu símbolo é usado assim, ó, o H e o A. É isso que usamos para o hectare, tá? Essa unidade é usada para medir áreas de terrenos grandes, ó, principalmente em áreas rurais. Queremos falar de pessoas que são fazendeiras, né? Elas têm vários metros, quilômetros, né, de áreas, de hectares quadrados, às vezes, e então nós precisamos ter essa unidade de medida aqui, que seria para falarmos de maior. Olha só, pessoal,
Olha só, aqui do lado ele colocou, ó, 100 por 100 dá 1 hectare. É essa a medida, 100 metros por 100 metros, tá? 100 metros por 100 metros daria o quê? 10.000 metros. Equivale a 1 hectare. Então, vamos lá. Um quadrado com 10 metros de lado tem área igual a 1 hectare. Para você ter uma ideia, né, do tamanho que é 1 hectare, então diz assim, ó, pense em quadras, né, que a gente conhece no centro da cidade aí, ó, quadras grandes nas ruas de uma cidade. Elas podem ter medidas de área próximas a 1 hectare. Olha só o tamanho de uma quadra todinha é 1 hectare. Então, imagina quantas pessoas, né, milionárias têm, sei lá, 20 hectares, sei lá quantos, infinidade aí, que eu não sei nem dizer proporção de quantos, que a pessoa que mais tem hectares deve ter, se a gente pesquisar qual é e qual é a medida, né, quantos hectares essa pessoa possui, com certeza a gente vai poder ter um valor aproximado ali da medida. No lápis na mão agora. Quantos metros quadrados há 1 hectare? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui você vai fazer 100 vezes 100, né? Vezes, aqui, ó, 100 vezes 100, que daria quanto? 10.000. 10.000 metros. Então, daí a gente coloca aqui, ó, 10.000 metros quadrados, tá bom? Depois, no texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso. Foi o que a gente falou aquela hora ali. Copie esses trechos, escrevendo as frações. Então, toda hora aqui no texto que a gente leu, tiver fração, você copia um pouquinho do texto e coloca assim, 1/7 de toda a sua área para fauna, vamos supor. Vai lá e copia no texto aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, tá? Nós temos 1/7, 2/3, 1/5 e depois 1/5 de novo que ele fala, tá? Ali ele fala assim, ó, a terra dos indígenas representa um pouco menos de 1/7 da área do país. Depois, a Amazônia Legal, vocês podem estar colocando entre parênteses e reticências, porque quer dizer que você comeu um pedacinho da frase ali, mas não tem problema. Corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro. Depois, a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. E a última, apenas na Amazônia, há aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta, tá certo? E aí, nós vamos para a próxima página. A página 33 e última por hoje. Marque X nas figuras que podem representar aproximadamente a fração do território brasileiro ocupada pela Amazônia. Pela Amazônia, ele falou que era 2/3. O que para você é 2/3 aqui? O que são 2/3? Seria aqui? 2/4, ó, 2 de 4, então 2/4. 1, 2, 3, e pegamos 2/3, então faço um X aqui. E aqui, 2 de 4 também, parece assim, só que é redondo agora, né? Então, 2/4, Aqui, 1, 2, 3, então 2/3, tá certo? Vamos lá, na próxima. 3. Juntando, agora vai juntar. Juntando, né? 100 hectares. Formamos 1 quilômetro quadrado. Veja só, daí ele deu aqui, ó, 100, né? Porque são 10 aqui, mais 10 aqui. Ele multiplicou, deu 1 quilômetro quadrado, que equivale a esse hectare, tá? Aí diz assim, ó, aqui ele colocou, ó, 1 quilômetro quadrado. O 1 quilômetro vezes 1 quilômetro é igual a 1 quilômetro quadrado. Por isso que tem esse 2 aqui, são duas medidas, tá bem? Vamos para a próxima ali. Agora vem as perguntinhas, vamos lá. Quantos hectares há em 5 quilômetros quadrados? Em 5 quilômetros quadrados, nós vamos fazer assim. Se 100, se 100 hectares é igual a 1 quilômetro quadrado, então 5 quilômetros quadrados seriam o quê? 500 hectares, tá bem? Então, vocês vão escrever ali 500. 500 hectares é igual a 5 quilômetros quadrados. Se é o dobro, então nós vamos dobrar. Nós vamos botar 10 quilômetros quadrados é igual a 1.000 hectares, que é o dobro de 500. Fácil, né? Olha só. Ó, meio quilômetro quadrado, ele colocou assim a metade. Quantos hectares há em meio quilômetro quadrado? Ué, meio é igual a 50 hectares, então pode colocar que é metade, então 50 hectares.
volte ao texto sobre as terras indígenas, localize a área aproximada do território brasileiro e copie aqui. Ali você tem que achar aquela... Ele fala de quantos hectares, é em hectares aqui. Aí você vai ter que achar aquele número assim, ó. 851.196.500, daí coloca o H e o A, que é de hectare. Mas aí agora vem assim, ó. Quantos, agora quilômetros, que é, não é mais hectare. Quantos quilômetros quadrados tem o Brasil aproximadamente? Aí você vai ter que fazer o seguinte, tu vai tirar os 2 zeros do que você acabou de escrever e vai ser a resposta dessa próxima, que é o pontinho aqui, tá? Então, ficou 8.514, não, desculpa. Ah, tá certo. A Pro aqui já se perdeu aqui. Ah, é porque meu 1 ficou com a perninha pra cá. 8.511.965 quilômetros quadrados. Tá bem? Complete a escrita. Aqui, por quê? Que eu fiz era só dividir, porque na letra C aqui, ó, era só você dividir esse valor aqui, né, por 100, ou tirar, eu já prefiro tirar os 2 zeros, que é mais fácil para mim. E acho que para você também. Complete a escrita por extenso agora da medida aproximada da área do Brasil em quilômetros quadrados. Vamos lá? Ele já começou, ó. 8.500.000, vamos lá. 11.511.965, tá certo? Então, é isso aí, tá? Essa matéria vai só até aqui hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar me falando, tá? Estudem, revejam. Um abraço e um beijão para vocês. Tchau!